Bom dia, primeiro ano, tudo jóia? Vamos para mais uma aula, né? Seguindo aquele cronograma de aulas alternadas. E aí, prosseguindo com o conteúdo, nós vamos trabalhar na aula de hoje sobre os elementos de transformação entre os séculos XII e XIV. A gente já viu, né, todos os acontecimentos que levaram à crise do feudalismo, peste negra, fome, guerras, ressurgimento das cidades, né, que é o renascimento comercial e urbano, ressurgimento do comércio, o que mais? Surgimento da burguesia, que foi um novo grupo social, que eram os comerciantes da época, e aí a Europa começou a se transformar economicamente, politicamente, socialmente. As pessoas começaram a sair dos feudos e ir para as cidades. Houve aí um crescimento acelerado da população, acelerado e desordenado, assim como das cidades também, não tinham tanta estrutura. Então, nós vimos assim que ao longo de 200 anos, mais ou menos, a Europa viveu vários acontecimentos, né? Vieram as cruzadas também, e aí isso fez com que a Europa mantivesse o contato novamente com a Ásia, e aí, tudo isso, gente, levou à crise do sistema feudal, certo? E aí, por conta disso, até por conta do contato com a cultura, certo? Principalmente lá na Itália, Roma, que foi um dos berços, né, da civilização ocidental, nós vamos estudar na aula de hoje que um desses elementos de transformação foi o renascimento cultural e científico. E isso, assim, trouxe uma significativa transformação para a Europa. E também trouxe alguns elementos que existem até hoje, que aí fez com que a Europa se tornasse em estados nacionais, que são os países, fortalecimento do rei, e aí nós vamos estudar sobre o renascimento cultural e científico. E aí, para quem quiser acompanhar e fazer a leitura da aula de hoje, abram lá na página 190 a 194, ok? Renascimento cultural e científico. Se vocês observarem bem nas imagens, ele traz aqui alguns elementos da cultura greco-romana, lá da Grécia e Roma, né, a antiguidade clássica, como a gente já tinha estudado no bimestre passado. Traz elementos do homem, tá vendo? Com o imaginário, com a religião. Então, vocês vão perceber que o renascimento cultural e científico ele está muito atrelado à cultura, à arte. E eles chamam de renascimento porque renascimento vem de renascer, um resgate, né, da cultura greco-romana. Então, eles trazem de volta toda essa cultura, né, a ciência, né, a filosofia, física, química, e vocês vão ver que nesse período houve o advento da ciência e a separação da ciência e igreja. Então foi de suma importância esse acontecimento para a Europa, porque houve assim uma evolução da ciência, tanto que até hoje ela evolui, ela sempre está em descobertas, em evolução. E ciência e religião já não andam mais juntas, como acontecia durante o período da Idade Média. Renascimentos e reformas. Mas, a princípio, nós iremos estudar a parte do conteúdo sobre renascimento. O início, como que surgiu, o contexto histórico. A partir do século XV, um clima de inquietação intelectual e existencial pairava sobre diversas regiões da Europa. Gente, todos os acontecimentos, né, que ocorreram na Europa entre os séculos XII e XIV levaram a esse, né, movimento do renascimento cultural e científico, também a reforma protestante. O europeu, por conta de tudo que estava acontecendo, aconteceu a guerra, a peste, né, muitas pessoas morreram, fome,
por conta também do capitalismo comercial, né, e da expansão comercial também, os comerciantes que começaram a viajar para outras regiões, eles começaram a ter contato com a cultura greco-romana, né, da antiguidade clássica, que é a ciência, né, a filosofia, a arte. E aí isso fez com que, no século XV, acontecesse o movimento do renascimento cultural e científico, que mudou todas as estruturas da sociedade europeia no período. E nesse período ocorreram dois movimentos expressivos, né, que, como eu falei, o renascimento cultural e a reforma protestante. A reforma protestante nós vamos estudar em outro momento, mas assim, por que ela aconteceu? Na verdade, ela veio para abalar a hegemonia da Igreja Católica, né? O poder da Igreja Católica, como uma única instituição. Mas o cenário, na época, né, esse cenário político, cultural, social, ele deu brechas, né? Ele abriu brechas para que as pessoas começassem a se revoltar e ir contra as práticas da Igreja Católica. Mas a gente vai estudar isso em outro momento. E aí, partindo desse contexto, nós iremos estudar o renascimento cultural e científico na Europa e as consequências deste movimento para os europeus. Modernidade, o desabrochar de novas ideias. Então, a Europa ela precisava de novas ordens, de um novo modelo de vida, né? Por conta de tudo que estava acontecendo. E aí, laços entre a hierarquia das sociedades europeias, né, que era aqueles laços entre senhor e servo, né? Tipo, o servo era submetido ao senhor por trabalhar na terra do senhor feudal. E a relação suzerano-vassalo também, né? O suzerano dava uma terra para o vassalo e, em troca, ele garantia a segurança do reino, né? Do seu feudo. Então, essas relações elas começaram a entrar em conflito por conta da crise do feudalismo. Né? Elas se afrouxaram e abriram espaço para que o indivíduo pudesse manifestar suas potencialidades. Por quê, gente? Durante a Idade Média, as pessoas elas não eram vistas como pessoas individuais, que pensam, que têm um nome, ou que, enfim, no seu individualismo, elas eram vistas coletivamente. Então, a pessoa era vista, é o servo, é o camponês, ponto. Nem nome tinha, registro. A nobreza, quem fazia parte da nobreza, quem era do clero. Só que nesse período, certo, da modernidade, que é a transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? A modernidade, a Europa estava se modernizando e tal, abriu espaço para o individualismo. É aqui que surge essa ideia do individual. Eu sou vista como uma pessoa que tem direitos e deveres, enfim. Aí tinha os intelectuais racionais, né, que contestavam as orientações, que contestavam por meio da razão as orientações da fé religiosa. Então, quebrou essa ideia de religião que manda em tudo, que decide tudo. E aí, por conta disso, houve um desapego do teocentrismo, porque durante toda a Idade Média, o teocentrismo, que é o mundo de Deus, né, Deus no centro do universo, ele meio que estava caindo por terra, e aí eles abriram espaço para o antropocentrismo, que é o homem no centro do universo, certo? O homem é autor da sua própria história e etc. E aí, com isso, veio o movimento do humanismo, né? O homem visto como um ser individual, humano. E aí o humanismo desenvolvimento, principalmente entre os séculos XV e XVI, caracteriza-se pela concepção de que o ser humano é a criatura e criador do mundo em que vive. Então, essa ideia de que o homem é regido por Deus, tudo é Deus, Deus no centro de tudo, Deus criou o universo, tudo que acontece no mundo foi Deus, isso meio que estava quebrando por conta do movimento humanista, que o homem passa a ser o próprio criador do seu mundo, né? E arquiteto de si mesmo. E aí eu trouxe uma imagem de Leonardo da Vinci para vocês,
que ele mostra que, tanto que aqui, nessa imagem, ele traça o plano cartesiano, né? Ele cria lá o plano cartesiano, e aqui ele mostra, né, o homem no centro de tudo. É bem interessante essa imagem. E aí, gente, segundo o humanismo, o homem pode ser juiz e artesão supremo de sua vida, modelando-se na obra que ele próprio escolheu ser. Os intelectuais humanistas realizaram estudos da natureza, das artes e das técnicas, buscando construir novos conhecimentos. Muitos deles voltaram-se para os escritores dos sábios da antiguidade greco-romana. Como eu falei para vocês, é o resgate, né, de toda a cultura greco-romana, da filosofia, da arte, né, o homem como centro de tudo, sempre sendo reportado na arte, né, aquele homem forte, enfim. Em pouco tempo, a expressão humanista ganhou sentido amplo, sendo aplicada aos escritores, pintores, arquitetos, professores, estudantes e cientistas. Os valores humanistas enfatizavam a curiosidade intelectual, o espírito crítico, a capacidade empreendedora, o desejo de aventuras e de exploração do mundo. Gente, e é importante a gente saber sobre esse movimento humanista, porque hoje nós, né, seres humanos, né, do século XXI, a gente tem essa ideia, né, do individual. Nós temos a ideia que nós fazemos a nossa própria história, construímos a nossa história. A gente tem um CPF, a gente tem um registro, né, civil e uma identidade. Por quê? Por conta desse movimento que começou lá no século XV. E a Renascença, novas técnicas e concepções. Nesse contexto histórico e sob inspiração humanista, desenvolveu-se entre os séculos XV e XVI um movimento cultural urbano que atingiu principalmente as pessoas mais ricas, óbvio, e com prestígio social de cidades como Florença, Veneza e Roma, né, todas na Península Itálica. Por quê? Como lá no período do Império Romano a capital ficava na Itália, né, que era Roma, é óbvio que eles tinham muito mais arte, arquitetura, cultura desse período, né, da antiguidade clássica greco-romana, e aí eles resgataram isso, certo? Só quem podia viajar era quem tinha dinheiro, né? A burguesia, os comerciantes, a nobreza. O pobre não, o pobre estava lá trabalhando, né, para sobreviver, como sempre. Em contrapartida, no mundo rural, o camponês dessa época era pouco diferente do camponês medieval. E aí esse movimento ficou conhecido como Renascimento ou Renascença. Os intelectuais da época manifestavam o desejo de fazer renascer ou recuperar elementos da cultura greco-romana, como eu falei para vocês. Aí, apesar da admiração renascentista pelo passado clássico grego e romano, o Renascimento não foi, nem poderia ser, um simples retorno à antiguidade. Afinal, nenhuma cultura renasce fora de seu tempo, e quase todos os grandes renascentistas estavam profundamente marcados pelo cristianismo. Então, diferentemente do que estava acontecendo, do que acontecia lá na Grécia e Roma, a sociedade, 1000 anos depois, ela já tinha outras práticas religiosas, culturais, mas eles resgataram parte dessa cultura greco-romana. Além disso, houve uma renovação no tratamento de várias questões culturais a partir de uma perspectiva humanista, e superou as ideias medievais com novas perguntas e novas possibilidades de ação. E aí, gente, né? Só para finalizar, é esse resgate mesmo da cultura greco-romana, mas só alguns elementos, certo? E aí, na próxima aula, nós vamos estudar sobre o renascimento artístico italiano, expansão do renascimento e o saber científico, ok? E aí, como de praxe, estarei lá no fórum, no plantão de dúvidas, qualquer coisa, só me procurar lá, tá? Então, boa aula para vocês e até a próxima semana.